Essa é a sintonia mais gostosa do seu rádio. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Nove meses. E é com Cláudia Leite que a gente começa mais um Oxe, moleque. Bom dia, meninas. Paulinha, Nádia. Bom dia, Solange Lima. 1 milhão de vezes com Claudinha. Música linda pra gente fechar com chave de ouro. Mês de maio, mês das mães. Isso. Com programação especial pra esse mês, né? Isso. Bom dia, Nádia. Bom dia pros nossos ouvintes e internautas. Exato. Bom dia, Solange Lima. Bom dia, Paulo Almeida. E bom dia, nossa convidada especial para falar de dia especial, que são nossas mãezinhas, né? Maninha, rapaz. Que são 1001 utilidades de verdade, né? E para isso a gente trouxe a nossa Ana Catarina Cabral, que ela é pedagoga, psicóloga clínica, especializada em família. Olha que legal, gente. Então, você que está aí do outro lado da telinha, das ondas do rádio, participa através de que telefone, meninas? 3521-3006 ou 3521-3002. Pode ligar e pode deixar recadinho aqui na live, todas as dúvidas e ir participando. Exato, né? E como tema a gente traz manhã, 1001 utilidades e o desafio, né, das mães modernas, né? Porque a gente enfrenta muito, Ana Catarina, essas questões, por exemplo, quando é mãe solo, né? Que inclusive é um novo termo utilizado na atualidade. Isso. Aí a gente gostaria que você explicasse inicialmente um pouquinho sobre isso, né? As mães solos, as dificuldades que elas enfrentam, por exemplo. Danada é mãe solo, né? É um termo novo, muita gente não sabe ainda. Exatamente. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais esse convite. Então, quando a gente fala de mãe solo, antigamente a gente falava muito de mãe solteira, né? Isso, que é assim, Então, eu sou mãe solteira. Isso. Só que o solteiro é um termo que define muito a questão do estado civil. E maternidade não é estado civil, maternidade é um estado permanente, né? Independente de quem a gente tenha do nosso lado. Então, os desafios da mãe solo, eles dobram muitas vezes, porque a carga mental é gigantesca para essas mães, né? Elas precisam lidar com questões de saúde, com questões escolares, com questões de desenvolvimento, com percepções que elas precisam ter, né, para além das outras pessoas, né? O que elas precisam conhecer, as necessidades dos filhos no dia a dia, muitas vezes só elas conseguem enxergar e outras pessoas não. Então, isso requer, né, muito mais energia, muito mais disponibilidade emocional, física, e muitas vezes nesse contexto, essas mães elas acabam se perdendo de si mesmas, sabe? Não conseguem se cuidar, não conseguem tirar tempo para si, não conseguem ter atividades que falem mais sobre elas mesmas, e aí as demandas dos filhos vão tomando conta, assim, e pode se tornar uma bola de neve, né? É mais ou menos assim, ela se apagar, né? Isso. Ela se apaga diante da figura mulher e assume apenas unicamente a figura materna. Exatamente. E hoje em dia a gente discute muito justamente a problemática dessa questão da maternidade tomar conta da identidade da mulher, né? A mulher, ela tem outros aspectos na vida, tem outras dimensões. Não sei se você sabe, né, ou se recorda, a gente vê muito um ditado, né? Fulano de tal tá namorando e tal, mas eu já avisei que ela tem um filho. Isso. Essa questão assim. Ela tem a maletinha. Ela tem a maletinha Isso. como se fosse um problema, ou como se fosse uma dificuldade. Você, no seu trabalho enquanto psicóloga e especializada em família, você atende pessoas que também passam por isso, essa estigmatização, Sim, né, na verdade. Sim, demais, porque os filhos nunca deixam de ser prioridade, né, na vida das mães, assim, pelo menos dentro da minha experiência clínica, se
tem muito essa questão do Primeiro meu filho, depois o resto do mundo. Exatamente. Só que aí as mães, elas se veem naquela dialética, né? Primeiro meu filho, mas eu também preciso me cuidar, eu também preciso olhar para mim, e aí vem o autojulgamento. Porque muitas vezes se tem o cansaço, se tem aquela vontade de fugir, né, de ter aquele dia só pra você, aquele tempo só pra você, só que também, meu Deus, eu quero fugir, mas eu quero lavar meu filho, e aí, o que que eu faço? Sabe? Eu quero ficar sozinha, mas eu preciso saber se ele tá bem, eu preciso saber se ele comeu, eu preciso saber se ele tomou banho, então, né, fica aquela questão, o que que eu faço primeiro? Na sua orientação, o que se faz primeiro? Eu sempre digo o seguinte, quem cuida precisa de cuidado também, né? Quem cuida precisa estar inteiro entre aspas, que a gente nunca está, na verdade. Mas quem cuida precisa se cuidar para estar bem, para cuidar daquela pessoa. Então a mãe precisa sim de cuidado, precisa sim desse tempo. Digo, né? A gente precisa ter para si, para poder oferecer. Não adianta a gente querer oferecer o que não tem. Exatamente. Eu já tive também um pensamento, né, de como eu tive gêmeas, aí o cansaço é triplicado, né? Você imagina. Aí eu pensei assim, eu quero um spa, minha gente, mas eu queria levar elas também. Já pensei assim, eu queria ir descansar, mas não queria deixar, entendeu? Eu passo por isso, por exemplo, agora nesse período de pandemia, Solange, quando eu penso, eu queria ir à praia. Eu tô com uma saudade tremenda de ir à praia, eu amo o mar. Mas eu não vou à praia sem minha pirraia de jeito nenhum. Pois é. Não tenho, eu não consigo me imaginar tomando banho de mar sem ela, gente. Aí como é que a gente faz, Ana, pra poder, né? Olha, é um trabalho duro, intenso, porque requer desconstrução da figura materna, sabe? Quando eu digo desconstrução, é a gente desconstruir na nossa mente o que é ser mãe. Sabe? A gente cresceu aprendendo que ser mãe é um ser santificado, que tá lá no pedestal, que é capaz de tudo, que é capaz de dar conta. Ela é super heroína, né? É, super heroína. 1000 mãos, 1000 pés, e enfim, dá conta de tudo, né? Principalmente quando você tem gêmeos ou até 3, 4 filhos, aí sim, você é mãe, você dá conta. Você que lute, né? Vamos dizer assim. E lutei, viu? Pois é. Então, assim, requer primeiramente uma desconstrução mesmo nossa, sabe? Do que é ser mãe. Será que ser mãe é isso? A gente sente na pele que não é, né? Quando a gente tem um filho, né? no dia a dia, já no iniciozinho, quando o bebê nasce, a gente já vai sentindo que não é bem assim. É verdade, né? É ser tia também, viu, gente? Olha. É porque eu acho que a maternidade em si não tá só aflorada naquela mulher que já tem filhos, né? A gente que tem sobrinhos, a gente que tem afilhado, também tem isso muito aflorado. Tem mulheres que já têm hoje em dia mais abertura de dizer eu não quero ter filhos. Mas eu acho que é um dom muito nato da mulher o cuidar. Inclusive você falou num tema muito interessante, Paula, de dizer assim, decidir não ser mãe, porque a sociedade julga de qualquer forma. Se você é mãe, que você tem 3 filhos, no dia de hoje ter 3 filhos. Isso. E se você é mãe, julga porque você é mãe, aí você precisa sair sozinha, como a psicóloga aqui falou, né, do autocuidado, de se reconhecer enquanto mulher, diz, ó, pra aí, uma mulher tem 3 filhos, deixou os meninos em casa, tá ali. Seria meu caso, tenho 3 filhos com a gêmea, né? Aí, olha, tá passeando, foi ao shopping e deixou os filhos em casa. Nem ao shopping. Quando a gente fala nessa questão, até vocês falaram do ser tia, né, do ser avó também, é importante a construção dessa rede de apoio também, né? Por isso que a maternidade planejada requer muito pensar em quem vai estar com você. Né? Claro, existem gestações não planejadas, né? Existem falhas dos métodos anticoncepcionais, mas a importância de quando você planeja uma gestação, você planejar também essa questão da rede de apoio justamente por isso. Justamente para que você tenha esses momentos, até mesmo para trabalhar, para conduzir sua vida profissional de uma maneira adequada. Eu, por exemplo, eu tô aqui hoje porque eu tenho minha mãe que tá com meu filho, sabe? Tem gente que não tem mãe, pai, não tem irmão, não tem... E aí vai ter que contar com a creche, vai ter que contar com outras pessoas. E também é julgada por isso. Né? Ou moram longe, né, Ana? Às vezes moram longe, a gente mora longe dos familiares. Aí tem que recorrer a outras... A uma rede de apoio paga. Ou seja, sempre vai demandar energia financeiro e outras questões de outras pessoas para além da gente, né? E aí entra outro peso, na verdade, né? Porque trazendo de volta para essas questões da mãe solo, o peso financeiro também é grande. Além dela ser mãe, ela tem que ser profissional. E para ser profissional, ela tem que bancar
ela está fora de casa. Né? Exatamente. Tem que ter alguém que fique com o filho, tem que pagar a creche. Né? Então é um peso. É uma carga, né? A gente dizer que é uma carga muito grande, é muito pesada. E quando elas se cobram mais do que as mães que têm a rede de apoio. Isso. Né? Justamente porque elas se sentem essa carga maior e aí ela diz, eu tenho que dar conta. Eu sou sozinha, talvez eu não tenha escolhido ser sozinha, mas eu sou sozinha, então eu tenho que dar conta. Exatamente. É mais ou menos esse sentimento. Sem contar na carga emocional mesmo, sabe? Porque a gente ser mãe implica também em ter medo pelo filho. Sim. Em muitas questões. E às vezes as decisões finais estão com a mãe. Por mais que se exista essa rede de apoio, por mais que exista a parceria com o pai, mas ainda é muito atribuído à mãe as principais decisões. E também as principais culpas. E as consequências, justamente. Era justamente isso que eu ia falar, né? E essa situação de responsabilidade. Eu acho que a gente teve só uma pausinha aqui na live e voltou. Eita, estamos aqui de volta. Voltou, viu, gente? Não se preocupem não. Acho que foi a internet que deu uma variada aí. Quem tá na rádio não acompanha. Isso. Mas quem tá vendo pela live sentiu aí uma balançada, mas a gente tá de volta. Aí volta no assunto que falou de rede de apoio, a gente também, como vivemos numa sociedade ainda muito patriarcal, arraigada aí no seu antepassado, né? Essa questão cultural mesmo. Essa mesma rede de apoio também pode ser, inclusive, a que julga. Isso. Exato. Não é isso? Com certeza. Porque não tem. Oxe, ela me pediu para ficar com a criança dela, mas uma mulher do filho, como é que vai sair? Mas se ela tá buscando apoio ali, minha gente, então a gente seja mais tem mais empatia na situação e enxergar a mulher ali, que ela não é só mãe, ela é mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa ter um apoio, ela precisa ser ela para poder ter essa condição de mãe de um todo, né? Mas ela não que, como é que se diz, né? Ela não quis ter um filho, agora aguenta, né? Isso. Não escuta muito isso, Demais. Agora aguenta, agora eu tenho que fazer isso, agora a culpa é minha, né? Mas aqueles ditados, né, que a gente ouve, nasce uma mãe, nasce uma culpa, ou vários juízes, né, também. Os juízes nascem mesmo, mas a culpa e a maternidade não nasce junto com o bebê, né? A maternidade é uma coisa que vai sendo construída também. O hábito do cuidar. Né? Assim como o hábito do cuidar desde criança, né? Quando a gente é criança, nós que somos mulheres, a gente cresceu brincando de boneca, a gente cresceu brincando de cuidar, né? Das nossas filhinhas bonecas. De forma doutrinada, né? Exatamente. A gente entra numa loja de brinquedos e a gente vê o quê? Casinha, cozinha, coisa de limpeza, bebês pra gente dar de mamar, pra gente trocar fralda. Então, assim, profissionalismo, né? Cabeleireira. Enquanto na sessão de brinquedo dos meninos, a gente vê astronauta, cientista, jogador de futebol. Exatamente. Enfim, meninos que estão indo pro mundo, né? Eles estão sendo ensinados pra ir pro mundo. E a mulher pra ficar em casa. Pra ficar em casa. Ainda, né? Ainda tem muito isso. E sobre ainda esses estigmas, né? A gente pergunta, né? Muitas vezes essas mães que, por alguma questão do destino, ou falecimento do esposo, cessação de relacionamento mesmo, aí termina e diz, não, agora eu tenho que ser pai e ser mãe. Como assim? Né? Não é isso, porque você tem que ser mãe, você não tem que ser pai. Não é isso? Isso. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Muitas vezes, até a gente vê no Dia dos Pais mesmo, as publicações, às vezes, romantizadas sobre aquela mãe que também é pai, não sei o quê. Mas a gente precisa realmente cobrar qual é o papel do homem nessa situação, qual é o papel do pai nessa situação, onde ele está, porque a mãe já tem uma carga muito grande para ela, já tem um papel muito importante, e para ela absorver esse papel de pai, né, a referência do pai dentro da vida dessa criança já é uma coisa muito mais complicada, muito mais pesada, que muitas vezes ela não vai dar conta, e a gente precisa assumir isso, não dou conta, sabe? A mulher precisa colocar esse lugar mesmo, se colocar nesse lugar e dizer eu não dou conta, porque se ela se cobra demais, acaba o sofrimento aumentando muito mais, ela vai guardando muitas coisas e pode acabar num adoecimento mais sério para ela. E aí, Catarina, nesse momento em que ela se dá conta que não dá conta, né, eu acho que tu tens uma análise do quanto dessas mulheres, nesse momento, acabam entrando, por exemplo, numa depressão. Sim, as chances são muito grandes, né? As chances são muito grandes porque
vira uma bola de neve, né? Elas acabam se colocando nesse lugar, porque também são colocadas nesse lugar, não só elas, né? Elas Sim, a sociedade toda recebem, né, esse papel e absorvem. E aí vão se perdendo de si mesmas, vão perdendo a própria identidade, vão perdendo coisas importantes para elas mesmo, né? Identidade profissional, identidade pessoal mesmo, momentos de cuidado, de lazer que elas poderiam ter para recarregar as energias, até para estarem mais inteiras, né, no dia a dia com esses filhos. E aí isso pode, como eu falei, né, pode crescer muito mais. E aquilo que a gente ignora, né, no âmbito psíquico, a gente vai ignorando, pode tomar uma proporção muito mais séria. E aí vem a ansiedade, né, do que você não deu conta, né, aquela antecipação ao medo do que você não fez por aquele filho, o que pode acontecer no futuro. E aí vem a ansiedade, pode vir a depressão, pode vir vários outros desdobramentos, né, físicos e mentais também. E agora associado, né, ao Covid, né, minha gente? Porque muitas mães aí dentro de casa, confinada, tendo que cuidar de filhos. Virou ainda professora. Olha, realmente é 1001 utilidades, né? As mães e seus superpoderes, né? Solange tem vivido isso bem na pele, né? Sim. E também a gente fica pensando naquelas mães da microcefalia, de crianças que tiveram microcefalias, Sim. que tiveram companheiros, mas que depois de sair viraram mães solo. Muitas. Como lidar com essa situação, né? Dessas mães com essas crianças, né? Porque não pode trabalhar, porque tem que acompanhar nas terapias. Tem que estar com eles, né? 24 horas. Exatamente. Eles são totalmente dependentes delas. Exatamente. Aí fica, como a nossa querida Nádia já falou, né? Aí alguém que apoie, que ajude. Exatamente. Bom, nesse caso das mães da microcefalia, o poder público precisa entrar também, né? Sim. Precisa olhar para essas, não só para as crianças, mas precisa olhar para o cuidado com essas mães também. Seria muito importante que se fossem criadas políticas mesmo sólidas de acolhimento a essas mães, ao cuidado com elas. E não só com relação a elas, mas com todas as mães em geral. Com todo mundo que tem um quadro semelhante, né? Isso. Não é só a microcefalia, existem tantas outras doenças, Isso, né, que impossibilitam que as mães estejam fora. O autismo, por exemplo. A maternidade o autismo, por atípica, exemplo, né? quem tem o autismo bem severo, Sim. né, tem que estar muito perto dos filhos e às vezes não tem nem condições de terceirizar esse cuidado. E a grande maioria são as mães que levam. Exatamente. E além disso, né, para além disso, a gente tem essa questão de apoio, inclusive com creches, né? Porque, por exemplo, não seria apenas para as mães que tenham dificuldade por si só, né? Mas que fosse tudo transparente, que tudo tivesse à disposição dessas mães para poderem trabalhar, para poderem ficarem mais tranquilas, porque é uma guerra você conseguir Exatamente. uma creche, um espaço para deixar o filho para poder trabalhar. Exatamente. As mães vivem um dilema. Só verdade, temos tem ouvinte na Acredito linha. que sim. Alô, bom dia. Bom dia, aqui é Pedro da Rua da Saudade. Oi, Pedro. Bom dia, Bom Pedro. dia, Bem-vindo, Pedro. Oxe, mulher. Oxe, homem! Oxe! Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, um bom dia, né? Bom dia, amém. E para mim, porque a gente telefonava, ainda tem a recepção para poder passar para você. Mas foi direto. Aos sábados é direto, Pedro. Desculpa de eu estar lhe interrompendo assim. Eu estou vendo aqui no assunto, aqui na live, que só estou falando de mãe. Sim. E o bababá aí é mãe. O blá blá blá. O tempo é pouco para falar sobre como foi discutido o Dia das Mães. Mas eu dou, graças a Deus, a todas as mães, parabéns a todos. Não tem mais mãe. E aqui, a mãe que eu tinha aqui também, partiu, Deus guardou, né? A mãe da minha filha, do meu filho. Sim. Aí, eu entrei no bababá aí da psicóloga, desculpe, doutor, eu não sou um letrado. Tudo bem. A mãe se preocupa na hora de você chegar da escola, chegar da rua, se preocupa com a hora de almoçar, de comer, de pegar roupa, se preocupa do marido. A mulher trabalha 2 ou 3 vezes mais do que o homem. E ainda se aposenta depois. Quando paga o INSS, né? Porque
Essa palavra senhora, desculpa entrar aí no bababá também, senhora significa que a mulher, quando ela se casa, ela não tem hora. Isso. Gostei, Sim, Pedro. Tá Isso. entendendo? Ela não verdade. tem hora pra mais Não nada. tem hora na pra vida. mais nada, É né? verdade. Ela não tem hora. De noite, trabalha de noite, fazer o café. Às vezes, agora, tem o conceituário dos filhos, do povo, que não se une tudo de uma vez. Isso. Não se une tudo de uma vez para almoçar, para tomar café. É uma luta, Pedro. É uma luta todo dia. Que a mulher e o pai, os pais em si, vamos falar num conjunto. A mulher e o homem, os pais, eles se preocupam muito com os filhos, e dão uma boa educação, e dão um bom calçado, um bom agora é o celular, um bom aparelho de celular. Se preocupa com toda a sua vida, aos filhos. É E já tá querendo mais verdade. neto. A minha esposa, ela queria um bisneto. Não chegou a alcançar a ter um bisneto. Mas não se prepara para a velhice, quando está idosa, Sim. e ficar sozinha. Nenhuma se preparam. É verdade. A gente espera que tenha todo mundo sempre debaixo das asas. Entra Isso. nessa parte que vocês falaram aí, a depressão. A solidão é muito ruim. É. Então, nenhuma se prepara para esse momento. É uma outra carga, né? Deus abençoe. Amém, Amém, amém. Obrigado por ter ligado pra gente, por ter participado. É que venha orientar a ciência a descobrir o mal do século que é esta pandemia. É verdade, Obrigado. é verdade. E da minha tia deixar me expressar um pouquinho aí, viu? Oxe, bom dia, Pedro. Bom sábado. Deixa eu ver, parece que tem outro Tem ouvinte na outra linha. Alô, bom ligação, dia. Bom dia, Bom dia. Alexandre de Malaquia. Oi, Bom Alexandre. dia, Alexandre. Pois não, Alexandre. Eu queria pedir uma música, posso? Ô, meu filho, nesse programa a gente não cabe música, mas fica ligadinho na programação que a gente tem música bacana, tá certo? Tá bom. Um abraço. Um beijo pra Solange, um beijo pra todos os psicólogos do mundo. Valeu. Que bom, obrigada. Olha aí, que Bom lindo. dia. Essa questão da Ana. solidão é uma coisa realmente que Nossa, mexe. e foi demais. ótimo ele falar isso, porque a gente tem a síndrome do ninho vazio, né? Isso. Que a gente discute muito na psicologia também, né? Que é quando Os filhos crescem, né? Isso, os filhos crescem, a mulher, ela passa tantos anos, tanto tempo nesse papel, nessa Que não função. observa o filho crescendo. Isso. assim. E implica nessa questão de não se cuidar e de se esquecer, né? Do que quer, do que gosta, da própria identidade. Aí quando chega esse momento do filho casar, do filho sair de casa, e aí ela olha para um lado, olha para o outro, Vou e fazer agora? o quê? Né? Vou fazer o quê? Quem sou eu? O que tem O aqui que pra é que mim? eu vou fazer agora, além de cuidar do meu filho? Né? Exato. Isso, Olha, não Ana, tem eu vou mais. dizer por mim, viu? Eu já tô pensando, mas eu já sei o que eu vou fazer. Isso é excelente, excelente. Mas É bom essa preparação mesmo. Mas Exatamente. só você está se preparando e já Faz está tempo. se projetando para isso, né? Então, que muitas Exatamente. mães pudessem Não fazem. fazer isso também. Exatamente. Exatamente. Tem mais ouvinte na linha, eu acho, viu? Então a gente tem que puxar aqui, vai, vocês continuam. Enquanto tu puxa, a gente continua, porque realmente, né, Tia, quando a gente fala nesse processo do desligamento, né, o cordão umbilical, na verdade, ele não é cortado quando nasce. Por exemplo, você, Paulinha, que tem uma filhota linda e maravilhosa, sua cópia fiel. Você já está se vendo aí quando ela estiver no processo já adulta, e aí? Olha, na verdade, como eu já levo, eu já conduzo a minha vida profissionalmente antes dela, né? Eu sempre tive essa rotina de trabalhar e estar em casa. A gente meio que já se adaptou a essa rotina de não estar ligada 24 horas por dia. Isso. Né? Desde pequenininha que ela já tem esse certo desprendimento, até demais. Né? É bandoleira que só ela. Mas a gente já vem trabalhando isso desde a infância dela, então eu nunca tive muita dificuldade, por exemplo, em dizer eu preciso deixar a Alice, né, em determinada hora com minha mãe, ou com minha tia, ou com alguém da família, para poder ir trabalhar, ou para poder ir ao médico. Ela nunca teve aquela presilha que a gente tem das crianças, que muitas mães têm, né? E eu não fico muito com aquela culpa, né, que a mãe, meu Deus, será que tá bem? Não, eu saio confiante porque eu tô deixando com pessoas de minha confiança.
né? O que é muito importante, como a gente falou, da rede de apoio. Exato. Isso. Quando a gente tem essa rede de apoio, é realmente indescritível. Porque eu não me imagino sem a minha rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio bem sólida, sempre tive. E é importante que a gente veja uma rede de apoio que respeite as decisões da mãe, né? Também com relação à educação dos filhos também. Só um momentinho, deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, minhas prezadas. Aí. Bom dia, Mário! Oxe, homem, estávamos com saudades, viu? Tudo bom, Mário? Solange, se eu vou puxar aqui, puxou bem, Solange. Puxei, Mário. E aí, Mário, tudo bom? Tudo bem, rapaz. Eu estou atento aqui desde o início, né, do programa. Ouvi as palavras aí do irmão Pedro agora, né? Sim. Mas aí eu quero chamar a atenção, né, com o devido respeito, dado alguém, né, que já diz o título da música que a mulher é um sexo frágil, mas não é não, viu? Não, muito pelo contrário. A mulher é fortíssima, rapaz. Por exemplo, né, Mário? Uma mulher, quando está, por exemplo, adoecida, ela está varrendo casa, cuidando do trabalho, fazendo coisas. Os homens, quando tem uma dorzinha de dente... Não, já tá preparando o testamento. Eu quero dizer a vocês, se vocês me permitem, eu quero dizer a vocês dois momentos extremamente importantes na vida de uma mulher. Aliás, do ser humano, né? No modo geral, o ser humano. Desde o nascimento, que a mulher, né, passa por aquele processo de sofrimento, de dor, para colocar um filho no mundo, não é isso? Isso. E a criação, a educação, ela tem que, né, se desdobrar. Mas aí eu diria a vocês que quando o homem perde a mulher, aí vem o papel do homem para suprir essa falta. Que é justamente o que eu estou passando hoje, né, Solange? Isso, Mário. Como você bem conhece. Hoje eu me desdobro e faço o papel da minha esposa em casa, né? E com a responsabilidade imensa de cuidar de uma criança, vamos dizer, entre aspas, né? Como diz o ditado popular, especial, uma criança especial, uma pessoa que essa eterna criança, né? E aí você sabe que os cuidados eles são redobrados, Solange. É verdade. Os cuidados são redobrados, você está me entendendo? Sim. Agora, num período, Solange, de pandemia, e você me permite eu fazer esse esclarecimento, o governo federal, ele disse que a finalidade era proteger as pessoas, né, de situações de vulnerabilidade social. E aí, como é que fica essas pessoas, né, com microcefalia, com deficiência mental, o governo perseguindo para retirar um benefício que lhe foi concedido, Solange, que é a sua manutenção, a sua sobrevivência, você está me entendendo? Sim. De forma abrupta, de forma arbitrária. E como é que essa pessoa vai sobreviver? Como é que esse pai vai sobreviver a essa situação? Quer dizer, se fosse uma mãe viva, passaria pela mesma situação. Você está me entendendo, Solange? Então é uma questão de cunho social, que até passa por um processo, né, de acompanhamento psicológico, de terapia, de todos os seus cuidados. E aí, como vocês estão entrevistando uma psicóloga, eu diria a vocês como é que eu trazer essa situação para o mundo, né, familiar, e você enfrentar essa situação com mais essa dificuldade. Um bom dia para vocês, um abraço e parabéns pelo programa, Solange. Obrigada, Mário. Bom fim de semana. Meninas. Olha aí, pontos, na verdade, bem importantes, né? A gente vem falando de rede de apoio, a gente vem falando de políticas públicas. Exato. Né? É um contexto, na verdade, muito mais amplo do que a casa da gente. Exatamente. A gente fala das mães heroínas, das mães solos, e, na verdade, a gente não enxerga que o mundo é fora da casa. Né? A gente se limita, a gente guarda a dor, a gente se limita realmente aquela nossa bolha, casulo, né? ao casulinho da gente. Isso. E aí a gente não consegue, na verdade, ampliar esse olhar da sociedade para toda a problemática que se envolve. Exatamente. E tem todos os atravessamentos, né? Cada história vai trazer um aspecto diferente, como a história dele, pelo que eu entendi, ele tem uma criança especial e ele tá sozinho, né, no caso. Isso. Para lidar com essa questão. E é um processo que requer muita resiliência pessoal, muita paciência, muita
muito apoio também, né? É uma pessoa que precisa de apoio. São pessoas que precisam de apoio, como eu falei antes. E porque eles precisam também de cuidado. Por exemplo, De o Mário, cuidado. ele também precisa se enxergar enquanto ser ali, não apenas ser pai, né? Exatamente. E que precisa renovar suas energias, né? Exatamente. E precisa do apoio mesmo, porque imagine, durante a pandemia você está cuidando, se desdobrando, tendo que exercer praticamente aí funções duplas. Precisa entender que ele precisa buscar esse apoio também, não só ele, mas mães em geral, mães que estejam passando por situações parecidas, não se colocar nesse lugar de super-heroína, que ela que tem essa obrigação de dar conta, sabe? Mesmo que não tenha uma rede de apoio disponível ao redor, quais são as possibilidades que ela tem, sabe? De pedir ajuda mesmo, de dizer, olha, tá complicado, eu preciso de alguém que me diga, que me dê um direcionamento do que fazer. E aí entra o papel do psicólogo, na verdade, né? Que muita Isso. gente ainda tem um certo preconceito com o psicólogo. E Sim. quando, na verdade, a terapia vem para realmente ser um suporte pra gente. Sim, Né? com De certeza. autoconhecimento, de lidar com os problemas, de lidar com o mundo. Exatamente. E as nossas políticas públicas, né? Quando chega alguém assim, por exemplo, para ser atendido, eles dizem, mas você tem o quê? Não, mas isso não é um problema, porque fulano tem aqui outras situações Bem mais bem mais sérias, complexas. Aí desconsidera a vivência dessa Aí pessoa, né? desconsidera Exato. o que ela precisa, porque se ela não estar bem, ela não consegue fazer ninguém bem. Exatamente. Por isso que a Desconsidera gente tudo fala isso. nessas questões de políticas públicas, é o que a gente também tem que fazer, o nosso pensar político, né? De saber votar nas pessoas corretas, né? Porque está associado, né? A gente vive num mundo Exatamente. pensando justamente em agregar, porque existe lei nos papéis, mas Existe na hora leis da que na prática não funciona. Então a gente tem que rever Infelizmente, muito. a psicologia ainda não é tão acessível assim, né, para todos, né? Nos planos de Isso. saúde, às vezes precisa de encaminhamento, na rede Tem limite de particular. sessões. nos Isso, planos de saúde. o valor das sessões, infelizmente, não é acessível para o público em geral, então a gente precisa de mais que o poder público entre, que o SUS amplie essa rede de saúde mental, que torne disponível a psicoterapia individual para as pessoas, que se coloquem psicólogos nas escolas, por exemplo, para que se acolha tanto crianças quanto mães também, principalmente, né, já que a via é pelos cuidadores. E é isso, e é desmistificar mesmo o papel do psicólogo nesse processo. Não é somente um tratamento, um acolhimento para pessoas adoecidas, é prevenção em saúde. Exato. E né? você tocou agora num ponto bem assim, X. Sensível. Porque dizer assim, nas mães nas escolas, né? Por exemplo, quando as mães está super atarefada, não consegue dar conta, inclusive das atividades da escola dos filhos, normalmente elas são criticadas Sim. pela própria gestão Isso. escolar. Sim, Já quando é um pai, né, que exerce esse papel, eles não são tão criticados igualmente as mães, porque eles pois é. tadinho. exato. Ele trabalha o dia todo, ele tem isso, ele tem aquilo, então vamos relevar, mas a mãe não. A mãe mãe tem é a obrigação crucificada. moral, É a função, social de ser aquela criatura perfeita ali, É né? a função que é aos olhos de atribuída. todos. Exatamente. E olha o tamanho, né? O tamanho do peso, o tamanho da responsabilidade. Responsa. Esse sinal, né? Essas mensagens estão sendo enviadas em todos os lados, sabe? De todos os lados. Até quando a gente vai num restaurante ou num shopping, Um bombardeio, né? uma porta de um trocador de fraldas, quem tá lá trocando a fralda é uma bonequinha com a saia, sabe? Então, no banheiro masculino não tem trocador Não tem de trocador. fralda. Isso são Exatamente. coisas sutis, sabe? Que a gente vai percebendo no dia a dia. E que isso reflete, né? A gente vê que a gente está evoluindo, a nossa sociedade está evoluindo, mas parece que algumas coisas preconceituosas ainda permanecem. muito demais. Porque, por exemplo, os pais não podem sair com os filhos ao shopping porque não vai ter trocador para eles. Alguns aí. lugares estão Aquele revertendo, espaço né? família, né? Depois de muita reivindicação, muita discussão, tem locais específicos que estão revertendo essa situação, colocando no banheiro masculino e tudo mais, mas não é um padrão ainda, não é um hábito, Não né? normalizou. Existe ainda exatamente, não normaliza isso. Eu acho que não vai normalizar nem tão cedo, viu, gente? Infelizmente. Eu só queria retomar um ponto rapidinho, porque quando a gente fala de psicologia que não é acessível, assim, Sim.
existem faculdades, existem universidades que têm clínicas escola, né? Sim. Que lá se tem, inclusive alguns o atendimento é gratuito, muito mais acessível, ou um valor assim simbólico, outros gratuitos. Então, para quem precisa mesmo, para quem não tem essa dificuldade de encontrar no SUS ou no plano de saúde ou particular, pode se dirigir a alguma faculdade, alguma clínica escola dessa que pode conseguir um atendimento psicológico acessível. Assim, já é uma grande ajuda, né? Já a gente grande... vem Acho que a divulgando faculdade Guararapes tem, a Fafiri, a Católica. Isso, a Católica também tem. Na verdade, sempre que a gente fala de algum tema que a gente traz psicólogo, a gente normalmente remete a divulgar um pouco desse universo, né, para que as pessoas tenham um acesso a isso. Exato. Né? Aqui no município em si, no Cabo, a gente é muito carente, né, desse tipo de serviço. As pessoas realmente têm que se deslocar para Recife, para a capital, para poder ter acesso a melhores serviços. E isso é uma coisa que a gente precisa reivindicar aqui no nosso poder público. Exatamente. Até Uma porque coisa é uma que a cidade gente- grande, né? Enorme, e a gente tem uma rede política grande, e a gente Isso. não vê projetos, né, na pré-política, nas prévias das eleições, pessoas que realmente, né, destaquem projetos importantes que, por exemplo, acolham esse tipo de Principalmente demanda. agora, né, Paulinha? Né, a Nessa demanda pandemia, do- muita Isso, gente isso. o problema psicológico. Exatamente. Problema psicológico, muitas mães aí enfrentando dificuldade financeira porque Isso. vivem no dilema de deixar o Isso. filho em casa ou Vou aonde sair para pra trabalhar, aí eu saio para trabalhar, recebo um salário mínimo, tenho que pagar metade do meu salário para a pessoa que eu deixei em casa, Exato. quando consegue. Isso, É. podendo ter a rede de apoio de creche, né, e não ser uma disputa, porque eu acho que no Isso. nosso município tem pouquíssimas creches que não demandam a quantidade de mães que precisam. Por exemplo, as mães também precisam ter uma rede de apoio, grupos de mães. Nossa, Eu não, isso. pelo menos no nosso Muito. município eu desconheço se existe. Se alguém souber, Se alguém souber, deixa um nos comentário aí avise, na por live da favor. gente, porque eu Pra realmente gente também divulgar, desconheço. inclusive. As Isso. mães precisam se unir mais, né? Exatamente. Sim. Eu conheço grupos de mães online, assim, né, que funcionam de maneira independente, não são desvinculadas de qualquer tipo de serviço público ou até mesmo de alguma instituição. São coisas Nem de onde mais é independentes. autônomo mesmo. É o que eu conheço, né? Inclusive, é bom a gente fazer essa pesquisa, assim, pra divulgar mesmo a gente que se comunica pelo Instagram, ou com rádio, enfim. E como o Porque- Mulher faz esse papel também, A quem gente souber se preocupa nos também com esse avisa, papel social, porque né? a gente consegue ajuda a divulgar divulgar. também Isso. para facilitar a inserção dessas mães por aí que precisam de As apoio. associações comunitárias, né? Fazer mais um Isso. apertozinho aí para os vereadores, prefeitos, né? De suas cidades a gente cobrar. colocou lá, a gente que cobra. E Isso, o povo né? também, principalmente as mulheres. Pois é. Então, por favor, deixe seu comentáriozinho aí, se tiver, nos ajude a ajudar muito mais pessoas. Deixa eu aproveitar que a Exatamente. gente falou na live para dar um alô para quem tá na live Isso, aqui, minha né? Que a gente. gente não deu bom dia ainda. Minha gente, o telefone tocou de novo. Dá para puxar, Solange, ou a gente vai pra live? Tá falando. Vamos lá, JP Filho tá aqui com a gente. Bom dia a todos. Deus nos abençoe ricamente. JP Filho é esse 2. Né? Não. É Pedro da Rua da Saudade. Esse 2 é Maria- Rogério. É Rogério. Maria da Anunciação tá aqui dando palminhas. Bom dia, mulheres guerreiras. Ana Carol Cabral tá nos acompanhando também. Maria de Fátima, bom dia, mulheres. E a gente vai com o ouvinte agora na linha. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, É Pedro. É porque fica assim escutando. É sobre política pública. Olha, nas conferências, que agora está tudo parado, e as conferências de saúde, de educação, de arte, de tudo, essas conferências, ela tem muitas propostas aprovadas para ser executada. O movimento fora parou, as associações não estão falando mais, os conselhos de idosos, está tudo parado, porque as conferências ajudam muito, essas conferências de assistência social, ajudam muito o prefeito, os vereadores, governar uma cidade. Então, é só eles procurar as propostas aprovadas. Por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, lá tem todas as ações, todas as propostas que levam
a melhoria de tudo que vocês estão falando aí, porque muitas propostas aprovadas e boas para ser executadas. Então, se eles procurar essas propostas aprovadas, que tem o estatuto, que tem tudo, é um regimento para fazer uma conferência, eles melhoram muito a população de uma cidade. Não é? Ok, isso, Pedro. Obrigada. Então, isso é que a gente tem que ter. As propostas existem, porque na esfera feminina escolhe a associação, escolhe o povo que trabalha na educação, escolhe o povo que trabalha no governo, chama a sociedade civil organizada para um conjunto de pessoas ir lá para a conferência e lá saem muitas coisas boas. É só eles procurar e executar como lei. Ok, muito obrigado. Pedro. Um abraço. A minha interferência. Não, imagina, um abraço para você. Então, gente, o que eu acredito também é o seguinte: quando se começa um processo de eleição, e há muitos anos que se falam isso no Cabo, que não tem crédito, eles já sabem das dificuldades da cidade. Com certeza. E por que não executar? Por que tanta burocracia? Se é uma coisa que eles prometem, né, na hora que quer seu voto, eles prometem isso, aquilo, e precisa a gente estar na rua cobrando sempre isso. Um negócio que está na vista. Ô Sol, mas a gente também tem que ver, tem essas questões complexas, né, que deveria de fato, como você falou, executar. Exato. Mas a gente, enquanto cidadão, também tem que ficar muito esperto, Exatamente. porque não se deixar comprar por algum real, né? E aí, Porque é verdade, né? Se você votou no cidadão, ele prometeu ali, passou 4 anos no mandato e não cumpriu, tu vai reeleger esse cidadão por quê? Exato. Né? As reeleições, na verdade, estão aí para provar pra gente o quanto a gente repete erro. Exatamente. E a gente se ligar para não repetir essa questão de prestar atenção, não se vender, porque Exato. se você já se vendeu, não pode cobrar mais nada naquele mandato. Né? Exatamente. Até porque a gente vem cobrando, a gente vem vendo as dificuldades da cidade há anos, minha gente. Não é de agora, não. Isso é de anos, né? E com a modernidade, as mulheres mais trabalhando e nada é feito. Na verdade, nosso município é carente de tudo, né? A gente Tudo, é carente tudo. de suporte à saúde, a gente é carente de suporte à educação. Nosso teatro pegou fogo até hoje, ninguém corrige não mais tem teatro. nada. Então, a gente, para cultura, a gente tem que sair para Recife. Saúde, a gente tem que sair para Recife. E tá lá no direito, né? Direito ao lazer. Que Lazer e lazer! cultura. Como? Ninguém tem nem condições de sair de casa, que a Isso, cidade, exatamente. as ruas são esburacadas, tem ruas que não tem iluminação. Escuras. A maioria das praias sem banheiro público. Por aí Exatamente. Bom. Por aí vai. Ana, E a gente acabou fugindo do É, tema. Ana Catarina, me diga Chegamos na uma coisa reta final. sobre maternidade, rapidinho, né? Diga. Porque a gente falou de mães e tal, mas maternidade, né? Maternagem, que é um contexto muito abrangente. Você pode simplificar pra gente? Esse espírito materno, na Isso. verdade, né? Vai além do filho que eu boto no mundo. Isso. Antes É que uma a Ana responsabilidade responda, maior. a gente vai puxar só mais um ouvinte. último Tá. ouvinte. Alô, bom dia. Sou muito pertinente. Oi, Pedro. O município é muita lei no município. A questão é que a lei tem que ser provocada. A lei tem que ser provocada para ser exercida. Então, se o povo também tem que trabalhar e na rua, dizer o que quer, a mostrar o poder executivo, e a lei existe, e ser cumprida, porque o cabo ele tem a base da renda maior do sistema público, e a gente vê, por exemplo, que foi destinado 500 milhões para a área do turismo aqui no Nordeste. Será que o cabo não foi secretário desse dinheiro? Mas ninguém fala. E a pessoa que trabalha com turismo está sofrendo a escassez porque não tem dinheiro. Ok, Pedro, a gente agradece, porque senão a gente vai sair um pouquinho do nosso assunto, tá certo? Um abraço, Pedro. Ana? Oi, então, gente, vocês perguntaram sobre a questão do conceito mesmo de maternidade e maternagem.
Então, maternidade, a gente coloca a maternidade como aquela função mesmo, o papel, né? A maternidade, o ser mãe, você teve um filho, você agora tem essa responsabilidade, é algo mais geral, e a maternagem é realmente o cuidar, o dia a dia, o que você julga como importante, as suas decisões, os atos mesmo de cuidado, né? Então, muitas vezes a gente meio que se confunde nesse processo, né? A paternidade e a paternagem também, né? Já que a gente tá falando da parentalidade também, de uma forma geral. É essa a diferenciação. A maternidade é tudo que implica, né? A necessidade de creche, a necessidade de política pública, a necessidade de saúde, de rede de apoio e tudo mais. A maternagem realmente é o foco do dia a dia, né? É amamentar, é trocar fralda, é dar banho, é cuidar, é levar para a escola, é decidir, sentir também. E as emoções que vêm, né, com relação a isso podem ser positivas, também podem ser negativas. É muito mais comum do que a gente imagina, emoções negativas, principalmente depois do parto, né, no puerpério, tem um período em que as emoções se misturam muito, a gente não entende muito bem o que está sentindo, chora. O parto, né, Ana? Sim. Um parto mais humanizado já é um acolhimento à mãe já naquele momento, até você seguir seu caminho, né, Ana? Exatamente. E tudo isso é um turbilhão de coisas, né, que vem na nossa cabeça, o medo do futuro, o que é possível fazer, o que a gente vê na maternagem plastificada aí que a gente vê no Instagram, por exemplo, mães amamentando por muito tempo enquanto a gente não tem tempo, linda, né? A gente, tudo em casa e a gente, assim, falando de uma forma geral, tá lá né? todo ferido, você tá chorando inclusive com dor. sem saber de todo um processo da gestação, né? Porque, por exemplo, eu tenho conhecidas que têm a questão de trombose, né? Sim, aí tem trombose, tem mulheres que têm tomando remédio, fissuras uterinas. Ela juntou um monte de seringas para poder mostrar, e ela falou sobre isso, de desmistificar essa coisa bonita que fala, romantizar, aquela gestação romantizar bonita, daqueles ensaios fotográficos maravilhosos. A gestação já é sofrida. Isso. E o corpo da mulher, né? A transformação do corpo pós-parto, inclusive, né? Então, todo esse contexto. Isso. Existe toda uma romantização em torno de tudo, né, relacionado à maternidade. Desde a preconcepção, da gestação até o parto. E aí as reações que a gente tem, por exemplo, quando a gente vê quando a gente recebe a notícia de alguém que está grávida, por exemplo, né? Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram que ela fala muito sobre isso, assim, qual é a sua reação? Você primeiro pergunta se a mulher está feliz, ou se você dá logo parabéns, porque a gente já parte do princípio que a mulher tá plena e feliz, só porque tá grávida. E muitas vezes não, pode ser que não seja assim. Pode ser que ela esteja desesperada. Exatamente, pode ser que esteja com medo, né? Inclusive desesperada por vários contextos, né? Porque às vezes tá no fim do relacionamento, aí descobre que tá grávida. Tem toda uma coisa. Às vezes o simplesmente casamento não já foi- está enfraquecido. Ou simplesmente não foi planejado, né? Por mais que você esteja com parceiro ou não, às vezes não foi planejado, às vezes uma falha dentro do concepcional, camisinha que estoura, alguma coisa do tipo. E ainda tem-se vítimas muito de violência, isso, né, Ana? E isso também. Tem-se muito isso, né? Engravidou porque quis, agora aguenta. E aí a carga vai aumentando, e a gente simplesmente não olha, né, pra essa mulher. E de uma forma nosso integral. tempinho, minha gente, esse nosso bate-papo já tá indo embora. Passou rápido. Passou rápido. Então, por favor, diga onde a gente lhe encontra, qual é seu Instagram. Então, meu Suas Instagram... considerações finais aqui pra gente. Sim, então, pra mim foi um prazer estar aqui e falar sobre isso. Eu adoro falar sobre esse tema. O meu Instagram hoje é Ana Cabral Psicologia, tudo junto. Eu comecei esse Instagram, antes o nome era maternando.psi. Eu falava exclusivamente sobre maternidade, inclusive, lá. Só que eu resolvi expandir um pouco mais pela demanda mesmo das pessoas, pelo que eu venho acompanhando na clínica, assim, eu percebi que há questões além, né? Então eu falo ainda sobre maternidade muito, mas falo também sobre outras questões. Então vocês me encontram lá nesse Instagram, quem quiser fica à vontade para me seguir, me interagir comigo, falar lá pelo direct, dar sugestões de postagem e tudo mais. Atendo presencialmente também, tanto aqui no Cabo eu atendia lá na Clinimed Saúde, só que eu não estou com pacientes presenciais no momento, né? Mais uma opção atender online. Telefone, você tem agendamento por telefone? Tenho sim, 99795-3787. É meu WhatsApp, inclusive, se quiserem
entrar em contato através do WhatsApp. Estou para lançar um livro também, inclusive. Olha aí. Inclusive é sobre maternidade, esse primeiro. Coisa boa. Quando tem previsão? Tem previsão para final de junho. Olha, o programa Oxe Mulher sempre assim, né? Cheio de surpresinha. Tá vendo É isso? com junho, a gente sabe antes da Ô, Nádia, notícia. já né? intime logo ela pra ela ficar já intimada pro próximo. Sim. E a gente faz essa intimação ao vivo, gente. Porque a Ela gente não tem prende a risco. pessoa, ela não vai poder dizer Não, não. viu? Não, de jeito nenhum, né? Sim, gente. Nem precisa de intimação. Eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar, tanto para divulgar o livro, quanto Sim. na verdade a gente reforçar ainda mais esse assunto. Né? Exatamente. O nome do livro vai ser A Culpa é Sua. Ui, Olha que legal. Muito E é bom. justamente para ter o antagonismo, da gente entender que a culpa não é nossa, né? É um Ótimo. livro de crônicas, de poesias, onde eu abordo tudo isso que a gente discutiu aqui relacionado à maternidade, maternidade atípica, questões emocionais, Que questões maravilha. materiais. Oxe, já Eu- quero, viu? já A gente quero já ver, quer, né? Já tá esperando o O lançamento. exemplar do Oxe Mulher, viu? Com certeza, com A certeza. gente tá quase uma pindona aqui, né? Imagina. Nordestino é isso, viu? E antes de deixar, deixa eu dar oi aqui para quem faltou. Penha Lima dando bom dia, Ângela Ferreira, Ana Carol Cabral, Maria Anunciação, pessoal que tá aí acompanhando a live. Quem não deixou comentáriozinho, tá assistindo. Tem gente tímida que não comenta. E às vezes podem assistir depois e deixar o seu Isso. comentáriozinho. Então, para todo mundo que segue a gente agradece a participação em mais um sábado. A gente tava morrendo de saudade, porque sábado que vem a gente não Não teve teve. programa, né? É, A gente exatamente. fez uma manutenção aqui no computador pra gente estar melhor pra vocês aqui na rádio. Exatamente, agradecer a Paulinha Almeida, né? Ela que mais uma vez é a nossa programadora, que todo mundo sabe aqui da rádio. Ela apresenta o rock, ela apresenta o retrô e apresenta o Oxe Mulher, e ela que dá um grau nessa programação maravilhosa que você escuta a noite inteira, né, A Paulinha? madrugada tá A massa. madrugada tá muito massa. E a gente tá encontrando ouvinte que tá dizendo, olha, eu tô escutando de madrugada e tá maravilhoso Eita, e coisa tal. boa. Aí agradecemos a Paulinha pela maravilhosa como é que a gente fala? Sensibilidade dela na madrugada. E Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que acompanha o Retrô durante a semana, né, Sol? isso. Sol me manda sempre um recadinho de vocês. E aí, um grande abração mesmo pra todo mundo. O programa Retrô, a gente não fica ao vivo, mas eu fico sempre tentando interagir com vocês como eu posso, tá, gente? Então, muito E obrigada. fica muito massa, viu? É muito bacana. E agora temos uma frasezinha, né, que a gente sempre Pra deixa fechar. na programação para A gente fechar nem com fez chave blá, blá, de blá, ouro. A gente tá aguardando sempre, né? Aguardando a mensagem final. Bom, a frase deixada é: o verdadeiro ofício de um ser humano é encontrar seu próprio caminho. Né, de Hermann Boa. Hesse, que é justamente sobre isso. Você escolher ser mãe, se você escolher essa questão da maternagem, e que as pessoas tenham mais empatia por essas mulheres, inclusive as mães solo, né? Não só a solo, né? Mas também a própria que tem um companheiro, porque na medida do decorrer do dia, normalmente o É peso solo, da né? decisão Solo é com o companheiro sempre em da casa. mulher. Né? É. Isso. E, Às vezes- e a trocadinha de fralda em si só, Isso. por si só, né, não é ser pai. Exatamente. De jeito nenhum. Não A ser rede de apoio não é só ir lá e ajudar E nem a ser trocar uma apenas fralda. financeiro também, né? Porque Exatamente. tem todo um contexto aí. Então, para vocês, o Oxe Mulher agradece aqui. Eu que Foi agradeço. maravilhoso. A gente. presença- Superou as expectativas. Não, que E bom, fechando de que chave de agradeço. ouro, né? Para Isso. falar dessas Das mulheres mães, maravilhosas que são nossas mães, né? As mulheres mães. Eu sou tia ainda. Que não me impediram para ser tia, mas fazer o quê, né? Me intimaram. Agradecemos, aproximando. né? Agradecemos o pessoal que participou por telefone, ao Isso. pessoal que participou na live, quem está escutando em casa, os nossos amigos ouvintes que sempre nos acompanham, um cheiro, né, do Oxe Mulher. Lembrando que a gente só volta em junho, né? Ô, gente. Porque sábado já é junho, minha Isso, tá de pegadinha, Solange. Calma, mulheres. Se liga aí no São João da Calheta, viu? Exatamente, a gente volta em junho, que é sábado que vem. Isso, Com coisa bacana, viu? com uma super programação, né? Que a gente vai estar com o nosso João Iverson. Opa! Opa! Então, surpresinha, viu, gente? Coisa boa. Assista o Nos próximo encontramos programa também, viu? Cheiro pra todo mundo e até sábado. Bom fim de semana!